noite a todos. É com muita honra que abrilhantamos mais uma noite do nosso segundo Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje com um entrevistado riquíssimo, Marcelo Crespo. Ele que é advogado com extensa e comprovada experiência em atender empresas em processos envolvendo direito digital, desde privacidade e proteção de dados, transformações digitais, blindagem de sites, segurança e informação criminal e conformidade, além de professor, escritor. Já o conheci pessoalmente, tenho a honra de tê-lo no nosso quadro de entrevistas. Pode se apresentar, doutor. Não, é isso aí. Você já fez uma apresentação bastante extensa aí. Eu te agradeço, Gabriela, pelo convite de poder estar participando aqui. Espero poder ajudar a agregar um pouco o conhecimento aí das pessoas. Coisa boa. Me fala desse momento atual que estamos vivendo. Um mundo de rápida transformação, desde digital, desde social, e em grande parte, ou maioria, totalidade das empresas tendo que se adaptar a essa nova tendência de mercado. Esse trabalho remoto, quase que instantaneamente ou simultâneo, adere a esse trabalho. E o que tende a dizer a respeito dessa nova adaptação frente ao tratamento dos dados? Está sendo adequado? Está sendo coerente? Que você tem visto dos outros clientes, o que você tem visto também dos seus alunos, inclusive até do seu próprio escritório. Bom, muito bem. Já faz um tempo, né, que a economia está se transformando cada vez mais numa economia digital. Eu costumo dizer, eu não tenho, por exemplo, mais dinheiro na carteira. É muito difícil eu ter dinheiro na carteira. Inclusive, eu fui surpreendido, não faz muito tempo, fui estacionar, colocar o carro no estacionamento e a gente é tão acostumado a pagar com cartão, com dispositivos à distância, peguei, deixei o carro, o pessoal falou, não, mas aqui eu não aceito o cartão. Eu falei, puxa, agora eu vou ter que ir sacar dinheiro para poder fazer um pagamento que a gente não está acostumado. Essas evoluções da tecnologia, elas acontecem já com bastante intensidade aí, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Pelo menos desde o ano 2000 para cá, a gente tem visto cada vez mais intensidade nisso. Assim foi com as redes sociais, agregando muitos dados, compilando muitos dados e transformando o marketing, né? Que as redes sociais são grandes centros de coletas de dados pessoais e isso acaba sendo trabalhado para o marketing. Então é natural que todos os ramos de atuação das empresas, das indústrias, dos prestadores de serviço, que todo mundo passe a usar a tecnologia. E quando a gente usa uma tecnologia informática, tudo é transformado em dados, tudo passa a ser lido em forma de dados e é possível tirar um monte problema. E cada vez mais as empresas, os clientes, as corporações têm buscado esse tipo de trabalho. Não é problema nenhum tirar insights a partir de uma leitura massiva de dados pessoais. Mas aí começa a entrar o contraponto, né? Quanto mais eu consigo ler de informações a partir de dados coletados, mais eu também acabo conhecendo de cada indivíduo e, portanto, eu acabo sabendo um pouco mais da vida privada dessas pessoas. E aí a gente começa a ter, então, esses embates entre o desenvolvimento econômico e a proteção da privacidade das pessoas. Mas é um caminho sem volta, né? A gente não tem como desistir desse modelo agora. O que nós temos é pensar que existe legislação para a proteção de dados pessoais, como é o caso do GDPR na União Europeia, da LGPD aqui no Brasil, embora ainda não esteja em vigor, já está direcionando um monte de negócios por aí. Perfeito. E adentrando nesses novos modelos de negócio, principalmente em meio tecnológico, a privacidade inserida nesse novo modelo é de suma importância que seja preservado tanto o sigilo, o respeito, a vontade, o livre consentimento e ainda a confidencialidade desses dados, sendo um dos últimos os principais requisitos da segurança da informação. Considera ilegal a medida que está sendo tomada pelo governo de São Paulo em rastrear as informações através da geolocalização? Tem tido um debate homérico, tanto no Brasil e alguns países também que tiveram essa mesma conduta, agora estão voltando atrás, inclusive o Ministério Público também tem se pronunciado frente a isso.
qual o seu posicionamento frente a isso? Bom, em primeiro lugar, pelo que eu pude acompanhar em termos mundiais, o primeiro país onde se falou numa política de monitoramento a partir da geolocalização teria sido o Canadá, onde o primeiro-ministro lá, o Justin Trudeau, estava pensando em fazer algo como a gente tem visto aqui no Brasil. E ele foi muito Sim. criticado lá por uma série de entidades da sociedade civil, porque isso seria uma violação à privacidade. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, né? Vamos por partes. É possível, mesmo sem um monitoramento de aparelho celular, a gente saber do deslocamento das pessoas. Existem vários filtros que podem ser feitos. Isso depende do software que você está utilizando, depende do recurso que você está utilizando. Eu escrevi um artigo, acho que não faz um ano, ou aproximadamente um ano, que eu publiquei no LinkedIn, dizia assim, por que é mais difícil mentir hoje em dia? E por que é mais difícil mentir hoje em dia? Porque em qualquer lugar que a gente passa, existem rastros nossos, né? Então, se eu faço uma compra, essa compra não é em dinheiro, se ela é em dinheiro vivo, existe a possibilidade da pessoa não registrar isso num sistema e você fazer uma transação sem ser registrada. Mas supondo que você faça mesmo uma transação com dinheiro vivo, precisa se emitir uma nota fiscal, um comprovante de venda, você vai registrando o deslocamento das pessoas. Você usa um carro que tem daqueles tags, você passa pelo pedágio, você consegue saber que a pessoa passou por ali, a pessoa faz a utilização. Monitoramento também nas rodovias, nas principais rodovias já tem monitoramento também. Também, também. Então, é isso que eu estou querendo colocar. Quer dizer, existem várias situações em que nós normalmente já somos monitorados com a nossa vontade ou contra a nossa vontade. A questão do monitoramento da geolocalização, como você perguntou, pela administração pública para o combate do coronavírus, não existe uma resposta objetiva sim ou não. Ela deveria existir, o não, não é legítimo, se a gente for colocar todos os requisitos para que isso aconteça. Ou, sim, é possível também colocando todos os requisitos para que isso aconteça. Hoje, qual é a principal dificuldade? O debate, em geral, no Brasil, ele está muito politizado, né? Não é um problema a gente discutir política, é saudável que a política seja discutida. Mas é que os debates eles estão quase sempre tomados apenas por características políticas. É quase que a ala da esquerda com a ala da direita. E nem sempre a coisa é tão clara, mas a direita chama quem é contrário de esquerda e quem é de esquerda briga com a direita como se só pudessem existir esses dois polos e as pessoas fossem tão simples quanto preto ou branco, né? E não é assim. Então, assim, primeiro a gente precisa despolitizar a análise. Quando eu quero dizer despolitizar a análise, é esquecer se é o Dória ou o Bolsonaro, não importa. Eles podiam estar na posição trocada. Podia ser o Bolsonaro, governador do estado de São Paulo, e o Dória, o presidente da República. Não interessa. A questão que tem que ser colocada é objetivamente. O que a lei de proteção de dados diz é que para todo trânsito de dados, para todo fluxo de dados, deve existir uma base legal. Essa base legal, grossamente falando, está no artigo 7º da LGPD, com alguns reflexos ali no artigo 11, que são os dados pessoais sensíveis. Essas são as bases legais, né? Então, as bases legais são, por exemplo, o consentimento, a execução de um contrato, a execução de uma política pública, a proteção da incolumidade física de alguém ou a proteção da saúde pública, por exemplo. Com esses elementos, a gente pode ver que daria para justificar o Estado fazer um monitoramento pela geolocalização. A grande questão é que também não basta só isso. Tem os princípios na LGPD que precisariam ser cumpridos. Por exemplo, o princípio da transparência. Mais do que isso, às vezes a discussão chega num ponto que talvez as pessoas não estejam atentas a esses detalhes da legislação. O que é dado pessoal? Né? Dado pessoal é toda a informação
que identifica ou possa identificar alguém. Então, em tese, a minha coordenada de geolocalização, ela pode sim ser um dado pessoal. Talvez ela sendo analisada sozinha, não seja. Mas assim que ela é combinada com outro elemento, sim, ela pode indicar que quem fez um determinado deslocamento é o Marcelo. A respeito disso, houve recentemente uma reportagem daquele jornal, o The Intercept, onde a repórter mostrou que, embora, em princípio, os dados que foram fornecidos, ou que seriam fornecidos, sejam por si só considerados anônimos, foi muito fácil fazer uma correlação desses dados com outros e identificar as pessoas. E ela chegou a fazer contato com algumas pessoas, colocando uns pequenos filtros, buscando informações em rede social. Então, a grande questão é o seguinte, vamos ser um pouquinho mais objetivo. É possível fazer esse monitoramento? Sim, é possível fazer. É possível fazer esse monitoramento respeitando a legislação? Sim. Mas para isso seria preciso dar mais transparência a todos das informações que estão sendo coletadas, estão sendo repassadas para o governo, como isso é utilizado. A transparência, ainda que seja para você cumprir uma política pública de proteção à saúde pública, isso não significa que a informação não deva ser transparente. Não é? Então, a transparência acima de tudo, porque quem trabalha com dados acaba dizendo que existe uma dificuldade muito grande de fazer com que esses dados sejam, de fato, anonimizados. Né? O que é uma anonimização dos dados? Significa você tirar uma característica de um dado pessoal que justamente tira a identificação da pessoa. Então, se você pega a informação, Marcelo, advogado, 40 anos, morador de São Paulo, morador do bairro do Morumbi. Tudo isso dá para imaginar que sou eu. Mas digamos que tinha lá meu sobrenome, Marcelo Crespo. Se você tira o nome Marcelo Crespo, você tem lá advogado, 40 anos, mora em São Paulo, mora no Morumbi, muita gente de 40 anos que é advogado mora no Morumbi. Essa informação ela seria anônima por si só. Né? O problema é que é muito fácil juntar essa informação com qualquer outra, né? E colocar filtros, advogados cadastrados na OAB, por exemplo, que moram no bairro do Morumbi. Existem jeitos de você fazer. E se isso for reversível, o que eu quero dizer é o seguinte, se essa anonimização ela for revertida, então o nome que se dá a esse processo é um pouco complexo, é pseudonimização, não é pseudo-anonimização, pseudonimização. E o dado, quando ele é pseudonimizado, acontece que ele é considerado ainda dado pessoal. E isso estaria dentro do escopo da legislação de proteção de dados. Então, assim, eu não estou querendo complicar muito, eu não quero entrar muito no juridiquês, nem numa parte muito técnica. Acho que a ideia aqui era a gente fazer um bate-papo, discutir em alto nível, mas eu não estou querendo confundir muito a sua audiência. Então, não sei se eu estou mais confundindo ou mais ajudando. Mas, sendo objetivo, dá para fazer o monitoramento de forma legal, mas não é pura e simplesmente como está sendo feito. A gente precisaria ter um pouco mais de transparência e com salvaguardas para a utilização desses dados. Perfeito. E como enxerga os impactos nos tratamentos dos dados pessoais em face da crise global do Covid-19, bem como o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados pelo Senado Federal em meio à pandemia? Considera justo? Como tem sido as expectativas também, inclusive, sei que você faz a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em diversas empresas, como tem sido a aceitabilidade dos empresários também frente a tudo isso? Bom, vamos começar pelo adiamento da lei. Né? A lei ainda não foi adiada. Né? Então, até este momento, a previsão de entrada em vigor da lei é agosto, porque ela foi votado um projeto de lei no Senado que foi aprovado e agora ele foi remetido à Câmara dos Deputados para ver se lá sendo aprovado a legislação fica prorrogada. Bom, em primeiro lugar é assim, né? Essa lei foi aprovada em agosto de 2018, portanto a gente já estava na pernada final para que ela pudesse entrar em vigor. Então não é que passaram uma lei agora e não houve tempo para adaptação. É que o brasileiro tem a mania de deixar as coisas para fazer na última hora. Né? Então
quem pensou em começar a fazer uma adaptação para LGPD só em 2020, agora já estaria atrasado, porque o prazo é apertado. Vamos colocar aqui que para você fazer um assessment, você poder mapear uma empresa e entregar para ela os gaps, aonde ela precisa fazer implementações, isso aí vai levar tranquilamente 70 dias, 80 dias. Vamos jogar talvez um pouquinho mais para frente, 3 meses. Depois desses 3 meses, vem a fase que é mais demorada, que é a implementação. Você fazer um monte de ajustes tecnológicos, sistêmicos, ajustar documentação, contratos, políticas, termos de uso, políticas de cookies e daí por diante. Isso pode levar tranquilamente 6 meses. Então, quem deixou para fazer em 2020 já estava atrasado. Então, qual que é a visão, né? Muitas empresas já vinham fazendo desde 2018. Na verdade, antes disso até, a gente já vinha trabalhando com adaptação em relação ao GDPR. Muitas empresas vinham pedindo esse tipo de serviço. Então, assim, o que eu posso dizer? Em primeiro lugar, independente da lei entrar em vigor ou não, agora em agosto, ou se vai ser janeiro do ano que vem, ou se as penas vão ser possivelmente aplicadas só em agosto do ano que vem, o que mais interessa tem que seguir e fazer a adequação. E isso eu não estou nem falando para vender o meu serviço, porque isso é uma decorrência lógica, evidente e necessária do GDPR e da proteção dos negócios, né? Eu tenho feito já há algum tempo uma comparação e tenho tentado não só comparar, mas inserir a temática proteção de dados com o assunto governança corporativa e compliance. Porque há uma semelhança muito grande. Quando uma empresa resolve estabelecer critérios e ter governança corporativa, trazendo pilares de um programa de compliance, isso se aplica a qualquer matéria, tanto a questões anticorrupção, quanto questões trabalhistas, tributárias, criminais e também de proteção de dados. Então, independente da legislação existir, da LGPD existir, já seria importante que as empresas se adequassem a uma nova onda de proteção de dados, o que muitas vezes não era feito, né? E também se confunde muito ainda proteção de dados pessoais, nos termos da LGPD, com segurança da informação, que são coisas distintas, elas se conversam, mas são coisas distintas. Então, o que eu posso te dizer é que os empresários em geral, os negócios em geral, estão cientes da necessidade, o pessoal tem feito. Vamos colocar assim, que desde o início da LGPD para cá, a gente tranquilamente já fez entre 200 e 300 projetos com empresas. Isso eu estou falando só da minha consultoria, só lá no escritório. Existem várias outras consultorias, vários outros escritórios fazendo trabalhos. Mas nós estamos fazendo trabalhos para grandes empresas multinacionais, os maiores varejistas, o maior e-commerce. E assim, a visão negocial vamos fazer, vamos tocar, independente da legislação estar em vigor ou não. É uma questão da governança mesmo. Até porque, professor, em janeiro tem outros tipos de sanções também administrativas que podem vir a ocorrer, independente das sanções em decorrência do adiamento serem só em agosto. As empresas têm que se adequar até janeiro, então é esse período mesmo de continuar. Com certeza. Seria um delay pequeno de agosto de agora até janeiro de 2021, você tem total razão. É uma pequena diferença, isso não é tão impactante, mas você também tem razão quando você diz que já existem outras possibilidades de punição, porque muita gente se preocupa, quando fala da LGPD, em falar das penas, das punições. Tem a multa de até 50 milhões de reais e tudo mais. O pessoal às vezes toca um pouco de terror no sentido de que é a multa. Nossa, a multa, multa, multa. Não tem problema se preocupar com a multa. Ninguém quer levar multa. Quando eu saio de casa dirigindo, eu também não quero levar multa, né? E a gente respeita os limites de velocidade para não levar multa. Mas a pergunta quando você não excede a velocidade numa rodovia,
Você faz isso só para não levar a multa ou porque é o correto e você quer, além daquilo, preservar vidas e ter integridade? É a mesma coisa com a empresa. A empresa não pode querer cumprir um requisito legal apenas para não ser multada, porque se é essa a visão da empresa, certamente não está com uma boa governança corporativa. A análise de risco tem que ser para além de não pagar multa, tem que ser para fazer o que é certo, né? Então, essa é uma visão importante para se ter também. Importante que a legislação precisa ser cumprida. Agora, para complementar o que você disse, a legislação de proteção de dados não é a única aplicável, né? A LGPD não é a única aplicável aos negócios. Então, ela vai acabar servindo, como já está servindo, como pano de fundo para várias outras discussões, discussões tributárias, trabalhistas, criminais, de consumidor e dali para frente. Então, é possível questionar também a proteção de dados e privacidade sem necessariamente você ter a LGPD em vigor. E isso já acontece. Eu posso dizer que eu tenho muitos clientes que são investigados, tem inquéritos civis públicos, ações civis públicas, existem ofícios numerosos de várias entidades, inclusive PROCONs, por todo o Brasil, mandando cada vez mais ofícios, notificações, pedidos de esclarecimento com relação à proteção de dados. Então, de novo, não é só a questão da LGPD. Uma outra coisa que eu tenho trazido para o debate e que fora do país a gente até encontra alguns ecos de algumas pessoas falando nisso, mas aqui no Brasil, me desculpe a falta de modéstia, mas eu fui o primeiro a falar e estou sendo o primeiro a falar, é que a LGPD ela tem toda a relação com user experience, com a experiência do usuário. Né? Se você tem uma boa experiência, isso funciona muito mais para canais como varejo em geral. Né? E imagina uma pessoa que é cliente de uma rede de drogarias, de uma rede de supermercados, de um grande e-commerce na internet. A experiência dessa pessoa ao fazer compra, ao ter seu cadastro aprovado, negado, corrigido, troca de produto, tudo isso envolve dados pessoais. E se ela tem uma experiência ruim com esse fornecedor, ela vai trazer também o tema proteção de dados ao debate, inclusive ao direito do consumidor. E isso vai gerar passivo para a empresa, independente da legislação de proteção de dados estar em vigor. Excelente posicionamento. Esse eu nunca tinha ouvido mesmo nenhum professor falar. Falando em relação a que as empresas têm essa necessidade de implementar agora, antes da vigência da lei, qual a importância disso tudo frente às instituições, seja financeiras, quais seus impactos contratuais, antes da vigência da lei, que trará mais segurança também aos titulares, aos usuários? Você fez uma colocação bem bacana. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, isso só vai existir de forma efetiva se todos os stakeholders, se todas as figuras que estão relacionadas com quem trata dados pessoais fizer esse tratamento de forma adequada. Então, vamos pensar em qualquer negócio. A gente falou aqui numa rede de supermercados. Uma rede de supermercados, ela precisa ter seus contratos ajustados para que os seus fornecedores também protejam os dados pessoais. E para quem eventualmente presta o serviço para uma rede de supermercados de e-mail, ou que rode a folha de pagamento, os benefícios que o RH concede, tudo isso precisa estar alinhado. Então, a proteção de dados não é só se a empresa pega o dado e compartilha com alguém na sua finalidade original, que seria fazer o marketing e a venda para a própria empresa. Não é isso. Imagina uma empresa que oferece como benefício a utilização de uma rede de academias, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se essa empresa vai passar os dados dos seus colaboradores para essa empresa de academias, ou se a empresa de academias vai fazer um convênio, tudo isso tem relacionamento, né? Quem faz a folha de pagamento, de repente a empresa pega todos os dados de todos os colaboradores e passa para um escritório que ele faz o processamento da folha de pagamento de forma externa. Você imagina que tem empresas muito grandes, com milhares de funcionários, e são dados pessoais. Então, os dados pessoais não são só dos clientes, pessoas físicas de uma rede de varejo, como eu disse. Então, isso impacta tudo. E a proteção ela só vai existir se todo o ecossistema
tiver alinhado. Então, geralmente funciona assim, o maior. Então, para ter um relacionamento com determinada rede de supermercado, aquela rede vai virar e falar assim, ó, daqui para frente comigo você tem que ter essas cláusulas e você tem que garantir isso aqui. Aí o cara que presta serviço para essa rede, ele vai virar e falar assim, pô, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou parar de vender para o supermercado. Aí esse cara, ele também tem fornecedores. Esse menor, ele também vai virar para os menores dele e falar assim, agora eu preciso que você também proteja aqui, porque eu preciso estar protegido aqui também antes, que eu vou precisar demonstrar lá na frente essa proteção. Então, um vai puxando o outro, né? Acaba sendo um círculo virtuoso. Um puxa o outro para conformidade. Perfeito. E algum comentário em relação à privacidade questionada na plataforma Zoom, frente ao home office, agora relacionada à produtividade, gestão empresarial? Muito se tem falado, inclusive hoje também foi hackeado um dos nossos, eu até citei mais de desenvolvimento agrário, né? Isso um dos Uhum. nossos. Tem É, como considerar esses últimos o que a gente, episódios? o que a gente pode falar é o seguinte, ficou muito em evidência, ou ficaram muito em evidência, comentários negativos a respeito da plataforma Zoom, né? Sim. E eu acho importante trazer isso ao debate, que as pessoas possam falar e comentar. Mas veja, a plataforma Zoom, ela foi questionada por uma falha que não era propriamente técnica, que era uma falha operacional. E uma falha operacional que a gente pode ter na nossa casa. Qual foi a grande questão? É que as pessoas estavam divulgando as reuniões de Zoom com o link e com a senha da sala, e aí pessoas que não eram convidadas a participar dessa reunião acabavam entrando e participando da reunião. Se a gente está Sim. fazendo uma live, e eu quero fazer uma live para ter o maior número de pessoas possível, isso não é um problema, porque justamente eu quero que as pessoas estejam lá, né? Agora, se eu estou utilizando o Zoom como uma ferramenta para uma reunião do meu time no escritório e cai o link na rede com a senha e alguém pega e entra, essa pessoa pode acabar tendo acesso a uma reunião que não deveria participar e ouvir coisas que não deveria ouvir. Então, o que aconteceu com o Zoom é o que pode acontecer aqui comigo na minha casa. Não tem uma fechadura na porta, eu posso esquecer a chave do lado de fora. Se eu esquecer a chave do lado de fora, o problema é da fechadura ou de quem fez o uso da fechadura? Eu vou reclamar com o fornecedor da fechadura e falar: essa fechadura não funciona? Não é bem assim, ela funciona e ela só não foi eficiente, não foi eficaz, porque ela não foi utilizada corretamente. Então, é preciso tomar cuidado, porque esses questionamentos com relação ao Zoom, e veja, eu não sou advogado do Zoom e eu não tenho aqui um detalhamento Sim. técnico para trazer se a plataforma deles tem uma segurança maior do que uma outra plataforma, olhando sob o aspecto técnico, porque eu não tenho esses relatórios, eu não fiz um pen test nessas aplicações, mas o Zoom por si só, ele não é inseguro, certo? E aí o que aconteceu é que as pessoas começaram a criticar, mas assim, aí as pessoas passaram a criticar o Zoom, porque o Zoom coleta os dados pessoais. Meu amigo, se você tem Facebook, se você tem o Instagram e o WhatsApp, isso tudo é a mesma família. Esses caras estão falando. Os likes que vocês estão mandando aqui, o coraçãozinho que vocês estão mandando aqui, obrigado. Isso está sendo lido por todo o grupo do Facebook. Né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado como a gente critica e o que a gente está criticando, porque não é que exista uma violação à privacidade, então não vou reclamar de outras, mas é que o que aconteceu com o Zoom, até aonde me caiba aqui tecnicamente comentar, não foi uma falha técnica da plataforma, teria sido uma falha operacional. É o que eu chamo, é o que eu costumo falar que existem três tipos de problemas fundamentais envolvendo a tecnologia. Os problemas de hardware, os problemas de software e os problemas de peopleware, que são as pessoas. É sempre a ponta mais fraca. É por isso que ainda existem muitos golpes de phishing, né? Aquele golpe em que a pessoa manda uma mensagem se passando por outra instituição, né? Então, eu estou vendo aqui alguém falando, eu tinha deixado de usar a plataforma. Não precisa parar de usar a plataforma, né? Porque as pessoas falaram que é insegura. Aí veio aquela medida do governo federal, alguma instituição, não lembro, acho que foi o Ministério foi a Anvisa, talvez, enfim, pode estar me falhando a memória,
proibiu o uso da plataforma Zoom. A questão de permitir ou proibir, ela passa por várias outras dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, você pode ter uma ferramenta oficial de uso. E aí você vai negar o acesso ao Zoom, ou dizer não quero usar ou não deve usar, porque não é uma ferramenta oficial. E se não é oficial, ela não foi homologada pelo time de TI. E essa homologação pode ser importante para dizer níveis de privacidade, de dados que vão ser coletados, de como aquilo vai ser disponibilizado para as pessoas. Então não é tão simples quanto dizer isso aqui não serve, né? Qualquer coisa pode não servir. Inclusive, o próprio Facebook, o próprio Instagram, eles são, assim como o Google, são grandíssimos coletores de dados pessoais. E nem por isso as pessoas deixam de usar. Então a pessoa reclama que, mas o Zoom coleta muitos dados. Sim, mas você está no Instagram reclamando disso? Você está no Facebook reclamando disso? Né? Não faz muito sentido a discussão sendo levada para esse lado. Né? Então a gente precisa discutir qual foi de fato a falha. Foi a Anvisa aqui que a colega está dizendo, foi a Anvisa mesmo que acabou proibindo o Zoom. Então a gente precisa ver exatamente o que aconteceu e fazer o comentário técnico em cima daquilo. E não simplesmente parar de usar uma plataforma. Claro que num primeiro momento, como recomendação, se você está na dúvida se é seguro ou não está, ok, melhor você parar. Né? Melhor precaver do que acabar fazendo alguma coisa. Mas já saíram diversas manifestações técnicas, inclusive, de que a plataforma por si só ela não é insegura. Fora que desgasta bastante a marca o brand da empresa, né? Sim, enfim. Com certeza. E qual o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados frente à tecnologia blockchain? São compatíveis? A tecnologia, eu não ouvi a última palavra. A tecnologia blockchain são compatíveis? Bom, o que eu costumo dizer a respeito do blockchain é que sim, existe a compatibilidade. Existem, às vezes, algumas interpretações. Veja, eu não sou um programador de blockchain, né? Então talvez uma pessoa que tivesse o conhecimento de programação do blockchain pudesse até ajudar mais. Mas o que eu vejo é que o blockchain ele é um sistema, ele pode ser um sistema que traz segurança, mas ele não impede, apesar do que dizem, e aqui eu tenho que tomar cuidado com as palavras para as pessoas não me interpretarem mal. Você utilizar uma estrutura baseada em blockchain não significa que você não possa, em algum momento, apagar uma informação em uma etapa de processamento. Eu quero dizer o seguinte, a gente poderia estar utilizando um editor de texto, como se fosse o Word, que fosse programado em blockchain. Aí você acessa um arquivo e você apaga um arquivo. Isso seria possível de fazer. Você cria um texto e você apaga o texto, usando a plataforma blockchain. Então, o que não dá para apagar, e justamente o que o pessoal discute com relação ao blockchain, é que ele foi feito para ser um encadeamento de registros de operações. Registro de operação para você não poder dizer, por exemplo, que o Marcelo apagou o arquivo ou não apagou o arquivo, mas não o conteúdo do arquivo. O blockchain é como se fosse um livro caixa, um livro registro. Então eu vou poder dizer, olha aqui, eu sei que o Marcelo criou um artigo e que ele apagou um artigo. O conteúdo do artigo não necessariamente seria acessível. Então, a questão então, a pergunta e a questão se o blockchain é compatível com a LGPD, sim, ele pode ser compatível. A gente precisa ver o que nós estamos falando a respeito do blockchain. Qual é a aplicação concretamente? Desculpe, uma das coisas que já faz um tempo que eu tenho percebido é que já pelo menos uns 2 anos, as pessoas falam muito de criptomoedas e blockchain, só que ainda numa pegada muito abstrata. Ainda é difícil para grande parte das pessoas entenderem de fato como funciona o blockchain. E aí, às vezes, algumas pessoas colocam assim, mas o blockchain ele registra as informações e o que está registrado lá na cadeia, na chain, né? na corrente, que aquilo não pode ser apagado jamais. Dependendo do ponto de vista de como você interpretar a operação, mas não quer dizer que alguma coisa que eu fiz. Isso, tem o conceito de público-privado para a gente colocar aí.
Então, também pode ser... e obrigado pela pergunta, Gabriela. Você está fazendo perguntas bastante importantes e que me colocam justamente uma saia justa, porque não tem resposta pronta. É muito difícil você explicar o blockchain e a compatibilidade disso numa live aqui, coisa em 5 minutos, mas certamente posso dizer que é possível essa compatibilidade, considerando o blockchain como uma aplicação de uso corrente para as coisas do dia a dia. O que o blockchain pretende é evitar fraudes. Embora existam até alguns artigos, alguma literatura, falando em ter havido fraude e ter havido falhas no blockchain. Eu não consigo te trazer informações mais detalhadas se isso tecnicamente é mesmo possível e se isso... foram poucos textos que eu li nesse sentido, e a maioria das pessoas dizem que não seria possível isso. Então, eu não tenho ainda uma opinião técnica formada sobre essa questão. Inclusive, um dos meus artigos é falando da tecnologia ser a incorruptibilidade do futuro, né? Houve um bom adendo até para eu pesquisar sobre isso. Parabéns, professor. E qual é o seu posicionamento sobre a criação de códigos de conduta para equipes de desenvolvimento, bem como possibilitar a criação dessas tecnologias pautadas em conceito de privacy by design, desenvolvimento de algoritmos não discriminatórios atendendo à legislação vigente? Eu vejo muitas pessoas agora se atentando a essa nova temática dentro do mundo de Lei Geral de Proteção de Dados e também para startups. Qual a sua opinião frente a tudo isso? Bom, são vários assuntos, né? Quando a gente fala em privacy by design, a Lei Geral de Proteção de Dados e o GDPR, eles trazem o privacy by design como uma necessidade para as corporações. O que é, então, a privacidade a partir do seu desenho? Significa que todo produto ou serviço que eu oferecer, ele já precisa ser concebido a partir de aspectos que respeitem a privacidade de quem vai utilizar. Então, você não pode, por exemplo, criar um mailing sem a opção da pessoa sair do mailing. Você já tem que dar essa opção. O quanto mais granular você puder ser nas opções para a pessoa aderir à comunicação, é melhor. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai ser mais claro para todo mundo. Muitas vezes, as pessoas vão num website e fazem ali um cadastro. E agora já é mais comum a gente encontrar as empresas que estão recebendo o cadastro perguntarem assim, por qual canal você deseja ser contatado? Né? WhatsApp, telefone, e-mail ou SMS, por exemplo. Em que dia da semana você prefere ser contatado? Que horário você prefere ser contatado? Essa granulação significa essas opções que você dá ao titular dos dados, que é a pessoa física, de escolher se ela quer ser conectada de um jeito ou de outro, num dia ou num outro, num período do dia ou em outro período do dia, isso é privacy by design. Né? Você desenhar configurações de privacidade desde a concepção do produto. É claro que isso pode ser bastante mais complexo, dependendo do produto ou do serviço. Eu estou trazendo um exemplo mais simples aqui para poder explicar numa live. Mas basicamente é isso. Então você não pode desenhar um produto, você não pode desenhar um fluxo de dados pessoais sem conceber que nele tem que ter em algum momento um escape para proteger a privacidade. Né? Não dá para pensar assim, puxa, realmente, se a pessoa quiser agora pedir para excluir o cadastro, como é que faz? A gente não tinha pensado que dava para fazer uma coisa assim, então agora nós vamos ter que resolver. Claro que agora é um exemplo forçado para o outro lado, mas é que muitos negócios foram feitos no passado e são feitos ainda a partir da não utilização do privacy by design. Quer dizer, aquela questão de se é público, se o dado está público, eu posso pegar, posso usar, e vou abusando da utilização, independente da pessoa aderir, consentir, ou de ter uma outra base legal para isso. É uma rastreabilidade desses dados frente a um cenário
desenhado da empresa, né? Bem personalizado para atender aquele cliente ideal. Mais É, ou menos isso, né? isso funciona, né? Você, não só a rastreabilidade, mas o privacy by design não é só você poder rastrear, mas é você poder oferecer ao titular dos dados opções que respeitem a sua privacidade, né? Então, é fazer essa granulação mesmo, é você justamente separar em pequenas opções de escolha o que a pessoa pode fazer com relação àqueles dados que ela está fornecendo. Excelente. E muito se tem cursos de implementação, falando passo a passo, a fórmula mágica de como você deve adequar a Lei Geral de Proteção de Dados às empresas. Como você considera que seja o tratamento adequado para tudo isso? Se há essa fórmula mágica, se cada empresa deve ser personalizada, inúmeros cursos disponíveis com os milhões de especialistas, inúmeros livros agora sendo desenvolvidos e que, na realidade, nós, consumidores, usuários, operadores do direito, que estamos buscando essa atualização, se sentimos infartados e perdidos, sem saber de qual caminho efetivamente seguir, quem é efetivamente esse especialista. Muito se fala de teoria, mas pouco se faz a prática e fica um pouco incongruente o dia a dia da teoria sem a prática da teoria, né? E passa seu feedback frente a esse cenário que nós, usuários, estamos vivendo? Claro, o que acontece é o seguinte, né? Vamos lá. Como é que começou a minha carreira com direito e tecnologia? Não foi a pergunta que você fez, mas é a resposta que eu vou começar a endereçar para você. Eu comecei a estudar direito e tecnologia em março de 1998, tá? Março de 1998, né? Faz um tempinho, né? De lá para cá, eu me formei em direito, eu fui fazer meu TCC sobre crimes digitais lá em 2002, quando eu terminei a minha graduação. Eu já estava fazendo TCC sobre crime digital. Eu levei esse tema para o mestrado, eu levei esses aspectos para o doutorado. Eu fiz cursos de resposta a incidente computacional muito antes de se falar em LGPD. Eu fiz pós-graduação de segurança da informação muito antes de se falar em proteção de dados como a gente fala hoje. Então, assim, para mim, existe uma certa... Eu não vou dizer que é fácil, fácil não é, mas existe talvez menos dificuldade porque eu não estou começando a trabalhar com proteção de dados agora e já venho de uma expertise de trabalhar com tecnologia há bastante tempo. Então a gente vai se habituando e assim, eu passo a ser parte, inclusive, da história. Embora eu não seja não tenho muita idade, estou com 40 anos, mas veja, eu quando terminei a graduação em Direito, o Google estava no início, o Google começou em 98. O Google começou em 1998. O meu primeiro ano da faculdade, eu imagino que muita gente possa estar nos ouvindo aí, foi abrindo revistas e livros de jurisprudência, passando página por página para achar o que eu queria. Não tinha copiar e colar. O copiar e colar era na mão. Eu tinha que pegar uma folha de papel e escrever. E você vê, de lá para cá, quanta coisa mudou. Então, assim, a dificuldade é que se você parar para pensar, não é muito fácil para quem não está no mercado passar a trabalhar com a tecnologia de uma hora para outra, porque isso depende de várias situações específicas, não só de conhecer a tecnologia, mas também de conhecer como a tecnologia e os negócios evoluíram de lá para cá. Então, eu sou de uma época que não existia o Facebook. Tem gente que já nasceu na época do Facebook, né? Eu nasci e não tinha rede social. Eu comecei a utilizar a rede social, acho que a minha primeira rede social foi o Orkut, né? Tinha o ICQ, eu não sei se alguém lembra aí do ICQ, que era um comunicador instantâneo. O pessoal nem sabe o que é, né? O ICQ. Não faz muito tempo, eu estava comentando numa sala de aula sobre o caso da Daniela Ciccarelli, que estava namorando lá no mar da Espanha, e daí teve o problema da Google, que teve uma discussão eterna aqui para chegar na discussão se removia ou não removia o vídeo e tudo mais. A pessoa fala, mas quem que é a Daniela Ciccarelli? Então, assim, já tem um pessoal mais novo que já não sabe
dessas histórias para trás. Então, assim, a dificuldade é porque, para você falar de proteção de dados, não é só a interpretação da lei. É diferente. Essa lei de proteção de dados, eu acho que ela pode enganar um pouco no ponto de que não é só eu interpretar se tem uma base legal ou outra base legal. Eu preciso entender de business, eu preciso entender de negócio. Se uma pessoa não sabe o que faz um departamento de BI, aí você fala assim, BI, Business Intelligence, ou se você fala de um departamento de marketing hoje estruturado para fazer disparos e usa agências de marketing, se as pessoas não estão habituadas a isso, vai ficar muito difícil trabalhar com a proteção de dados, porque não adianta fazer o curso, não vai adiantar fazer um curso e entender a LGPD, porque esse entendimento ele vem realmente na prática. Então, eu tenho recebido muitas vezes nas minhas apresentações feedbacks que são bastante legais da gente receber, que assim, poxa, Marcelo, que legal, você conseguiu trazer um conteúdo da LGPD e me mostrou na prática como isso acontece, porque eu fiz 3, 4, 5 cursos e ninguém me falou isso aqui. Por quê? Porque existem essas situações. De repente a pessoa leu a lei e ela está dando um curso de uma interpretação da lei que, primeiro, não está em vigor. Segundo, não tem um histórico, não tem histórico da lei, né? Então, assim, como é que a gente pode... a gente tem que ter a humildade de dizer que não sabe. E dizer que não sabe não é não atuar, é dizer que não sabe para não fazer bobagem. É para dizer, olha, existem caminhos, existem interpretações. O problema é que as pessoas têm, muitas vezes, até pelo mercado, pela competição, a necessidade de se apresentarem como o maior sabedor, o maior especialista, o cara que sabe, porque tem muita gente, é difícil mesmo se destacar no mercado, então ele tem que dizer que ele sabe, porque se não disser que sabe, o outro vai dizer que sabe e rouba o cliente dele. Tem todo esse lado, não estou dizendo que é fácil, mas o melhor jeito de trabalhar com proteção de dados, certamente não é só lendo a lei. E certamente não é simplesmente fazendo um curso de LGPD. É entendendo negócio. Entendendo negócio. Qual negócio? De diversos tipos de negócio. Eu começaria tentando estudar grandes varejistas, porque é onde passa o maior número de dados, numa grande rede de supermercado, uma grande rede de farmácia, entender a administração pública. Grande parte dos nossos dados pessoais estão com a administração pública, nos cadastros municipais, estaduais, federais, e as pessoas não sabem como isso funciona. Nem eu tenho conhecimento total, não tô dizendo que eu sei tudo, não. Como é que alguém sabe quando você faz um cadastro na prefeitura, qualquer prefeitura, com quantos outros entes essa prefeitura comunica os seus dados? Né? Quando você faz um cadastro para fins de IPTU, você sabe com quem que isso transita, por onde vai, como que isso está interligado entre município, estado e União Federal? É aí onde está uma grande questão. Então a gente fala muito das empresas, mas o poder público, a administração pública, ela tem uma parcela muito importante e precisa se adequar à proteção de dados também. E não é costume da administração pública proteger os dados, enfim, lamentavelmente. Então a gente precisa trabalhar por esse lado também. Agora, não estou dizendo para não fazerem cursos, tá, gente? Não é isso. Façam cursos, estudem. Eu sou o maior incentivador de que vocês façam cursos, estudem, leiam. Só que só o curso não vai resolver mesmo. Perfeito. Em relação à exigência dos dados dos portadores e à utilização maciça desses dados daqueles que estão sendo investigados pela doença e diagnosticados também com corona, já confirmado. E do aspecto discriminatório também, desses pacientes infectados sofrer casos de divulgação sem autorização, e o compliance e também a própria implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nesses hospitais, nesses consultórios, nesses laboratórios. Como conduzir e se prevenir? O que você acha desse impacto pós-corona também? Qual o seu posicionamento agora essa pandemia?
São questões delicadas, né? Então, assim, quando a pessoa, ela própria, torna pública a informação, enfim, isso é como qualquer mensagem que a gente manda para uma outra pessoa no grupo do WhatsApp ou aqui a partir dessa live, né? Você perde o controle daquela informação. Então, eu vou te dar um exemplo muito, muito prático que aconteceu aqui no condomínio. Então, aqui no condomínio onde eu moro no bloco 2, no bloco 1, tem uma pessoa que estava infectada com o coronavírus, né? E o condomínio passou uma circular pedindo para que as pessoas que estivessem infectadas que avisassem o condomínio para que o condomínio pudesse reforçar medidas de proteção à saúde das pessoas. Então, reforçar a limpeza nos elevadores do determinado bloco, enfim, e evitar a circulação de pessoas ali. Então, saiu uma circular sobre isso. Essa pessoa tem um perfil numa rede social, ela entrou na rede social e falou, sou eu que tenho aqui o coronavírus. E ela se apontou como portadora do vírus. Nesse caso, é a própria pessoa que está fazendo a divulgação, ela está expondo, é da vontade dela, como qualquer outra doença, né? Poderia ser qualquer outra situação de saúde que ela espontaneamente declara, isso é uma questão que a pessoa está fazendo essa exposição. Agora, o condomínio não poderia divulgar o nome dessa pessoa, como não divulgou, né? E para você fazer trabalhos de prevenção, mapeamento e combate ao coronavírus, evidentemente, é preciso trabalhar com dados, mas de forma alguma, esses dados vão poder ser divulgados de forma individualizada. Então, às vezes a gente vê as notícias nas mais variadas mídias, morreu fulano devido ao coronavírus, né? Precisa ver se a família gostaria, inclusive, que falasse daquilo ali. Mas é que isso já acontece com vários outros tipos de doença, várias outras situações, entende? Então não é só o corona que traz esse debate entre o público e o privado, o que é o interesse jornalístico, o que é o respeito à intimidade das pessoas. Fato é, a regra é que existem os direitos da personalidade das pessoas e isso deve ser respeitado antes mesmo da lei de proteção de dados, né? Qualquer pessoa que queira se manifestar sobre a sua condição de saúde, ela tem o direito. Agora, eu não tenho o direito de comentar sem autorização questões de saúde de outras pessoas. Tanto é que os médicos não podem simplesmente dizer, eu tenho um paciente, aqui o nome dele é fulano e ele está com corona. Ele não pode fazer desse jeito, né? Então, existe uma ética dos profissionais de saúde também nesse tipo de relacionamento. Isso precisa ser observado. Aproveitando esse ensejo, e frente a esses fake news, cyberbullying, cibersegurança, agora nesse período de pandemia, inclusive até essa propagação da plataforma Zoom indevidamente prejudicando o brand da empresa, o que é que você considera que a gente pode se proteger nesse meio de pandemia? Bom, sobre fake news, talvez a gente não consiga resolver esse problema, porque o problema de fake news não é simplesmente uma questão de você dizer o que é verdadeiro ou falso, o verdadeiro ou mentiroso. É também, mas mais do que isso, é também o que as pessoas se permitem receber de mensagem, como as pessoas interpretam essas mensagens, né? Então, assim, veja, existe um autor, me fugiu o nome dele aqui agora, certamente existe mais de um, mas foi um livro e um artigo que eu li um tempo atrás, e me desculpe fugiu o nome, mas o título é mais ou menos assim, como mentir com números, ou como dizer qualquer coisa que se queira dizer com números. Números. Com número você trabalha para o bem e para o mal. Você trabalha para dizer que é legal e trabalha para dizer que é ruim. Então, você pega um número e fala assim, teve 1000 mortos. 1000 mortos, você pode falar, mas foram poucos, porque eu estava esperando que fossem 10 milhões de mortos e só tive 1000. Você pode pegar pelo lado da vida humana. Você fala, gente, mas são 1000 vidas. 1000 vidas, não importa, uma vida, 1000 vidas. Então, o contorno que você vai dar para o número, para aquilo que você quer apresentar, ele pode ser positivo ou negativo. Fake news é que muitas vezes existe uma criação de fato, uma manipulação grosseira de fatos, tentando se criar uma nova realidade. E aí não é uma questão só de interpretação. Então, quando a gente fala em fake news, nós temos, talvez,
dois grandes pilares para pensar. Primeiro, a manipulação mentirosa, a criação de uma mentira, né? Uma invenção. É você pegar uma informação e falar assim, você sabia que esse cara aqui é um bandido? E pega a foto de uma pessoa para todo mundo ir lá e malhar o cara, descer a pancada em cima dele, e não é, só porque era um desafeto e vai todo mundo lá bater no cara. Isso é uma situação. Outra é pegar uma informação e você fazer uma interpretação estúpida em cima dela. Pode ser por burrice, pode ser por não saber interpretar o número, mas existe a má fé também por trás disso, né? Então, o combate à fake news, ele é muito delicado porque depende, primeiro, de identificar se é uma criação ou manipulação, se é uma criação de uma mentira, se é a manipulação de um dado verdadeiro, mas ele está sendo apresentado num contexto diferente. O problema das pessoas se permitirem acreditar em qualquer coisa. E um terceiro fator, né? Quem é que vai exercer um papel, se é que nós vamos atribuir esse papel, um papel de censor daquilo que não deve ser publicado e aquilo que não deve ser compartilhado, né? Porque, em regra, nós não temos a figura da censura. A censura ela deveria ser excepcional. Então, você tem plataformas online, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, que eles têm os termos de uso da plataforma. Os termos de uso dizem, olha, você não pode usar a plataforma para fins ilícitos, você não pode usar, e traz lá uma série de requisitos. Quando isso está inserido nos termos de uso como uma situação ilegal ou indevida, a plataforma acaba derrubando um comentário, uma publicação, e você tem até um controle, não deixa de ser uma censura, né? Você tem uma certa censura ali de uma publicação que viola esse dispositivo. Mas todo mundo que está aqui no Instagram sabe que existem publicações que elas são muito maléficas, muito, causam um mal muito grande a outras pessoas e que nem sempre você encontra na plataforma o melhor jeito de fazer uma denúncia é retirar aquele comentário ou retirar uma postagem. E às vezes vem até uma resposta da plataforma dizendo, eu não posso fazer nada porque isso aqui não está violando os termos de uso. Pode estar violando a moral, a ética, pode até ser crime e não está, em tese, violando a plataforma. Então é muito delicado. O que eu diria, a primeira coisa não vamos confiar em corrente de WhatsApp. Né? Não dá para confiar. E a gente percebe, não precisa ser especialista em tecnologia e não precisa ser, enfim, de partido A ou partido B para ver que existe uma manipulação, inclusive nas redes sociais, por robôs. Né? Eu fui alvo disso aí, uma coisa fácil. Você entra e escreve numa rede social qualquer uma coisa contrária a uma pessoa e vem um monte replicando ali e falando, escrevendo, e você vê que assim, que é um negócio, é como se fosse um enxame de abelhas, ele segue justamente um padrão, um fluxo. Existem várias pesquisas aí mostrando de tweets e situações fake praticadas por políticos e governantes. Então, é muito difícil, porque tirar isso da realidade das pessoas, a utilização das plataformas de rede social, é um trabalho bastante complicado. Então, combater fake news é muito importante, porque pode, de fato, afetar a democracia. Afinal de contas, fica aqui o exemplo que eu trago sempre nas minhas palestras do caso Cambridge Analytica, né, que foi aquela empresa que fechou e que ajudou o Donald Trump a se eleger, baseado numa leitura de Big Data, de informações coletadas a partir do Facebook, sem autorização dos titulares, e que serviu para fomentar campanhas de fake news, inclusive contra Hillary Clinton. Então, o problema não é, de novo, não é se é a Hillary ou se é o Trump. É como você utiliza isso para lidar com a democracia e resolver o destino de um país. Isso é muito complicado. Que eu só tenho 19 segundos. Agradecer toda a informação passada, muita luz, muito sucesso. Agradecer a todos os que nos assistiram e sigam no LinkedIn, que tem muito artigo bacana. A nossa live vai cair. Obrigada por tudo.